Precisa de microfone? Estão me ouvindo bem? Assim fica mais íntimo, né? Agora, meu formal boa noite a todos. Agradeço a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Nosso Pai maravilhoso, Criador do céu e da terra, como está na Bíblia, causa primária de todas as coisas, como ensina a nossa doutrina. Agradeço a Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão maior, nosso tutor, nosso pastor, enquanto ovelhas, por enquanto desviadas, né? Estamos no caminho, uma hora a gente chegará ao aprisco de nosso Pai, com certeza. Agradeço aos mentores e benfeitores dessa casa, que prepararam a ambiência, que trouxeram seu Célio aqui para nos encantar com a música dele, mas que já vinham trabalhando antes. Agradeço a essa casa, presidente, a querida Luciana, pela confiança, né, e pela responsabilidade, né? Mas eu sou muito grato pela confiança. E agradeço a vocês pela boa vontade com vocês mesmos, né? Não vieram aqui para ver o Jorge, para assistir o Jorge, né? Estamos aqui todos para aceitar Cristo, como a Luciana sempre nos fala, para nos dedicar, para aprendermos a nos melhorarmos. E efetivamente, eu acho que esse é o objetivo que todos nós, toda sexta-feira, persistimos aqui, né? E isso é muito bom para a gente. Hoje a gente vai falar das bem-aventuranças. É um tema, eu diria que delicado, mas só que não. É um tema muito bonito, mas é um tema já bastante falado, mas que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente lê, mais lição a gente aprende, mais lição a gente tira. Deixa eu terminar aqui. E aí a gente começa pelo ensino moral do Cristo. O Cristo, ele, segundo Allan Kardec, a sua passagem por nós, ela pode ser dividida, os evangelhos podem ser divididos. Eu estou com a falha técnica aqui, eu vou colar de vocês. Os evangelhos, segundo Kardec, podem ser divididos em 5 partes, né? Veja, quando Kardec diz podem, ele como um educador, né, ele não fechou uma questão, não disse que tem que ser assim e acabou, mas pode, é uma visão, é a visão de Kardec. Pela visão de Kardec, os evangelhos podem ser divididos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentos de seus dogmas e o ensino moral. A gente começa falando disso porque as bem-aventuranças estão, na minha visão, no cerne do ensino moral do Cristo. E como Kardec observou bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca especificamente no ensino moral. Kardec, como um homem muito centrado, muito equilibrado, ele procurou não entrar nessas outras partes, que segundo ele são as outras 4 divisões do ensino evangélico, mas ele focou no ensino moral. E tudo na vida do Cristo nos foi mensagem, tudo. O fato de Kardec não ter tratado especificamente no Livro dos Espíritos dessas outras 4 partes, né? Inclusive a 4ª, que é a mais polêmica, né? E a gente não vai entrar em polêmica aqui, não quer dizer que nos atos comuns da vida do Cristo não houve um ensinamento. Nunca. Na minha visão, nenhuma respiração de Cristo deixou de nos ensinar algo. Talvez a gente ainda não tenha o equilíbrio, a visão necessária para compreender aquilo que está naquela pequena passagem. Mas, com certeza, tudo na vida do Cristo nos foi mensagem. Nas 4 primeiras matérias, entretanto, a liberdade de interpretação, ao longo do tempo, foi sempre objeto de controvérsias pelas várias correntes do cristianismo. Isso é normal, né? A gente ainda está tentando sair do jardim de infância espiritual no que nos encontramos,
né? Estamos indo bem, por mais que às vezes a gente olhe o mundo e veja tanta coisa desagradável, mas a gente está bem. Se a gente olhar, eu não falo nem com um olhar religioso, não. Se você olhar com um olhar estatístico, se você olhar com um olhar científico, você vai ver que o nosso mundo é melhor do que antes. Porém, a gente tem tanta informação, mas tanta informação, boa ou não, que a gente às vezes se confunde. Mas a gente está evoluindo, a gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. Porque a gente tem nessa nau, que é o nosso planeta Terra, um capitão que não falha. E por enquanto a gente está no porão, mas a gente já está abrindo a escada para chegar no convés, e a gente vai ver a luz, com certeza, a verdadeira luz que o Cristo veio nos ensinar. O ensino moral do Cristo, entretanto, ele mantém-se único. Todas as correntes encontram aí um terreno comum, é o código divino que Cristo veio nos trazer. E o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, no item 1º, o objetivo desta obra, nos deixa claro isso. Eu leio. Para os homens em particular, constitui este código, o código divino, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Durante muito tempo, por falta desse esclarecimento, a gente tomou muitas partes do Evangelho de uma forma equivocada. Ainda hoje a gente tem muita dificuldade para entender certas partes do Evangelho. É preciso, entretanto, que a gente acredite do fundo do nosso coração que Jesus nunca veio para trazer, para nos demonstrar, para nos ensinar através de um ato de violência, através de uma palavra malsã. Evidentemente que quem escreveu os evangelhos eram homens como nós. Os apóstolos, eles tinham as suas dificuldades, com certeza. E é fato que essa dificuldade foi vencida com o exemplo de Jesus. É esse exemplo que a gente precisa cultivar no nosso espírito, no dia a dia, mesmo com tudo que a gente acha que está errado. E tem muita coisa que está errada, eu não estou rebatendo isso. Estou dizendo que a nossa visão ela é ampliada em função da quantidade de informação que a gente recebe no dia a dia. Isso é muito importante. Se a gente tiver essa confiança, se a gente tiver essa visão, a nossa confiança no bem não esmorece. Se a gente não esmorecer a nossa confiança no bem, a gente vai fazer esse mundo cada vez melhor. Porque depende muito da gente. Não só da gente que está aqui, não só da nossa religião, mas todas as religiões que têm como meta o bem, o amor ao próximo, de alguma forma. Ok? E aí a gente entra no Evangelho segundo Mateus. A gente falou antes do ensino moral, porque como eu falei, na minha visão, as bem-aventuranças, elas estão no cerne, elas podem resumir, elas podem condensar todo o ensino que Jesus veio nos trazer. E no Evangelho de Mateus, esse Evangelho que a gente pode dividir também didaticamente, como Kardec fez, com o ensino como um todo dos Evangelhos, dividiu em 4 partes. Essa divisão aqui ela é apenas didática. A Bíblia que eu leio, que é a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu indico, se alguém me permitir, estão na dúvida de comprar uma Bíblia, compre a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Ela é uma Bíblia que não foi traduzida por católico ou por espírita, ela foi feita num trabalho conjunto entre católicos, entre protestantes, correntes que às vezes se conflitam muito, e quando correntes que se conflitam se juntam para fazer uma obra dessa, a gente deve dar muita atenção, na minha opinião. Então, nessa Bíblia, ele divide didaticamente o Evangelho segundo Mateus em 4 partes: o nascimento e a infância de Jesus, a promulgação do reino, a pregação do reino dos céus, o mistério do reino dos céus, a igreja
A igreja, primícias do reino dos céus, o advento próximo do reino dos céus, a paixão e a ressurreição. Mateus, ele era um homem, não vou dizer muito culto, mas ele era um homem muito inteligente, muito inteligente. E dos 4 evangelistas, ele foi o mais detalhista de todos. Eu amo Mateus. O Evangelho de Mateus para mim é top. E na sua parte segunda, antes da gente continuar, lembrando que ele é um evangelho canônico, né? Ele está no cano, no cerne da cultura cristã, no cerne das doutrinas cristãs como um todo, né? E ele é sinótico porque Mateus era um homem muito detalhista, né? E ele, como era muito letrado, ele escreveu o seu evangelho, é o evangelho mais detalhado de todos. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Ele detalha muito Cristo, ele fala muito da pessoa de Cristo, tá? E ali na sua parte 2, na promulgação do reino dos céus, é que nós temos ela é dividida em 2 partes, a parte narrativa e o discurso evangélico. A parte narrativa é a parte que narra mesmo, quase todo o evangelho dele, tirando os grandes discursos, quase toda o evangelho dele é narrativo. Jesus foi para lá, Jesus foi para cá, Jesus fez isso, ele curou, tudo narrando. E nessa primeira parte, ele então narra as pregações de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação no deserto, o retorno da Galileia, a vocação dos 4 primeiros discípulos, que foram nessa ordem: André, Pedro e juntos os irmãos João e Tiago, o maior. Eram 2 Tiagos, tinha um grandão e um pequenininho. Beleza? Hoje a gente não chama de Tiagão e Tiaguinho. O hebraico não tem o sufixo inho ou qualquer outro, né? Principalmente o hebraico antigo, né? Então era fulano pequeno, era o Joãozinho, fulaninho. Então o Tiago maior é o Tiagão, para os íntimos. Eu gosto de dizer isso, eu vou explicar para vocês, porque a gente tira um pouco aquela imagem pesada do Cristo. O Cristo não podia ser um homem carrancudo, sisudo. Ele era um homem alegre, mas a alegria do bem, aquela que não é volúvel, a bobagem, as coisas tolas do mundo. A alegria, ela não precisa ser má, muito pelo contrário. A alegria tem que estar em nós. É isso que a gente busca. A gente não busca a felicidade eterna. A gente não está aqui nesse caminho. Jesus não poderia ser carrancudo. Então, parece que eu vejo ele dizendo: pô, peraí, a gente tem 2 Tiagos, então é Tiagão e Tiaguinho. Tiago maior e Tiago menor, ok? A segunda parte é o discurso evangélico. E é aí que a gente tem o Sermão do Monte. Essa segunda parte, basicamente, é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele está em 3 capítulos. Aí, para mim, está o cerne do ensino de Jesus. E eu gostaria muito de pedir para vocês lembrarem de uma coisa, é um pedido pessoal para cada um de vocês. Sempre que você quiser ler o Evangelho, não tiver muito tempo, mas você quiser abranger o máximo possível, na minha opinião, todos os ensinos de Jesus, de uma forma bem concisa, Mateus 5,67. Não é um código... É Mateus capítulo 5, 6 e 7. Na minha Bíblia, são 6 páginas. 6 páginas só. Porque você tem, por exemplo, o sal da terra, é desse tamanhozinho, são 4 linhas, 4 frases. Entendeu? Outra coisa, não leia aí, eu vou ler 5, 6, 7. Não. Deixa a tua Bíblia ao teu alcance. Quando você estiver naqueles dias, quando você precisar de um pensamento, quando você precisar pedir que o teu anjo da guarda se aproxime e te abrace naquele dia que a gente precisa, lê só um trechinho, fecha e raciocina sobre aquele trecho. Se ele te disser alguma coisa, procura uma mensagem, uma informação a mais. Nós temos exegetas fabulosos na nossa língua, né? A gente não precisa citar nome, mas eu vou citar o Lucas Dias, né, que eu gosto muito.
bom? Procurem aqueles que mais lhe agradam, para ele tentar abrir mais ainda a sua cabeça a respeito. Esse trecho dos evangelhos, para mim, é top demais, como a galera diz. E é dentro do Sermão do Monte que a gente encontra as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele é tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão profundo, que Gandhi, certa feita, falou que se toda a literatura espiritual da Terra, ele falou toda, ele era um hindu, ele falou inclusive de toda a literatura da religião dele. Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada do que a gente precisa aprender para buscar a nossa verdadeira felicidade teria se perdido. Eu concordo em gênero, número e grau com ele, apesar de não poder comparar ao grande, mas, nossa, fantástico. E dentro do Sermão do Monte que estão as bem-aventuranças, como eu tinha falado anteriormente. O que é uma bem-aventurança? A gente precisa contextualizar. Não foi Jesus que criou a expressão bem-aventurados. Isso era do povo judeu. O povo judeu era uma forma deles declararem, fazerem uma declaração de bênção. Bem-aventurado, ó tu, Yosef, que honra a tua família. Estou botando um aqui agora. É uma bem-aventurança. Era uma forma, era uma declaração com base em uma virtude ou boa sorte. Você teve uma boa sorte, bem-aventurado és tu. E aí dizia qual era a boa sorte. Tinha uma virtude que eu queria ressaltar, bem-aventurado és tu pela virtude e tal. Então, isso era comum. Mas Jesus, ele torceu a fórmula. Ele mostrou que a fórmula verdadeira não era aquela. O sentido era o contrário, nas minhas palavras, né? Porque no dicionário bíblico de J.R. Mackenzie, de 1984, a gente encontra essa explicação, e ele coloca: com Jesus toma a forma de um paradoxo. O bem-aventurado não é aquele que tem a virtude ou que tem a boa sorte, mas pelo contrário, é exatamente em virtude de uma má sorte, da pobreza, da fome, da dor, da perseguição. Mas eu tomo a liberdade de complementar. Não é só ser pobre. Isso não é bem-aventurança. Não é ter fome, não é ter dor, não é ter perseguição. É saber passar pela provação. Com resignação. Com resignação, com fé, com resiliência, com vontade de chegar do outro lado, buscando a verdadeira felicidade. É disso que se trata aqui. E aí a gente tem as bem-aventuranças. Elas vão no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, mas na verdade nós temos 9 bem-aventuranças. Mas é importante a gente ler toda essa parte. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra a vós por causa de mim.
alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Numa primeira leitura, talvez a gente não faça um link entre cada uma das bem-aventuranças. Mas se a gente lê com calma, e o Evangelho ele é assim, não leia o Evangelho como a gente lê um livro como um livro normal. Eu não estou falando daquele grupo de estudo, né? Que a gente se reúne até um determinado número de pessoas, né? E a gente começa a ler o Evangelho e a gente bate aquela parte dele, passa para diante, bate aquela parte dele e vai para diante. Não é isso que eu estou falando. É aquela leitura que a gente precisa fazer em casa. A gente precisa fazer em casa. É muito bom ler André Luiz, é muito bom ler todos os escritores espíritas, é maravilhoso. Mas nenhum deles substitui o Evangelho. Nós somos, acima de tudo, cristãos. A gente deve sempre lembrar disso. Um romance, ele é importante para a gente fazer uma comparação daquela vida que está sendo descrita com a nossa vida em determinadas partes, com a vida daqueles companheiros que nos rodeiam, para a gente ver de que forma a gente pode efetivamente ajudá-los. Mas não existiu e não existirá no nosso planeta um mestre como Jesus. Não existirá. Então é com ele, efetivamente, que a gente precisa. Lógico que a gente precisa da ajuda daqueles que estudam mais. Isso é um fato. A gente lendo com calma e relendo, a gente vai ver que existe um vínculo. É como se as bem-aventuranças elas fossem uma escada. Você não chega na última, você não será bem-aventurado como perseguido se você não for um promotor de paz. Porque a perseguição para o não promotor da paz vai desencadear o ódio nele. Então, se ele não for o promotor da paz, ele não será um bem-aventurado por ser perseguido, por ser injuriado. Porque não é a injúria, é a forma como a gente reage. É isso. O que Cristo trouxe para nós foi isso. Não é o que tu estás passando, não é o que eu estou passando, é como tu estás te comportando perante isso, como eu estou me comportando perante isso. E aí a gente pede então ajuda, efetivamente, para que a gente possa passar por cada uma das bem-aventuranças e entender, né? A primeira delas, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, tem um item intitulado O que se deve entender por pobres de espírito. Isso é muito importante, porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente entra, e aqui é uma igreja, tá? A gente não tem esse nome, mas você nesse momento está numa igreja cristã, nesse exato momento, que se chama Grupo Espírita, Casa Espírita. O título não é importante, você está numa igreja, você está na casa do Pai. Aqui é uma casa sustentada pelo Cristo, sustentada pelos seus trabalhadores, os trabalhadores desencarnados e nós que estamos aqui. Nós todos, quem pega um copo d'água para alguém, qualquer coisa que você faça aqui, inclusive vir assistir as palestras, você também já está colaborando com a ambiência da casa. Então você está trabalhando para a gente também. Para a gente, que eu digo, em prol de todos, né? E aí a gente lendo o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. E eu acabei me perdendo antes de ler aqui, eu peço desculpas, mas ali já me recuperou novamente. Quando a gente está aqui dentro, que a gente está numa igreja, a gente quando está numa igreja, a gente começa a ter espírito de corpo, a gente às vezes se sente melhor do que outros, a gente acha que tem o direito de julgar uma outra igreja, aquele que não tem igreja. A gente não tem isso. A gente acha que porque a gente não tem direito,
a gente não tem tanto dinheiro, tantas posses quanto aquele que tem, a gente é mais humilde do que ele. Não é disso que se trata aqui. A humildade está no coração, está na sua mente. Existem vários milionários conhecidos que levaram uma vida de humildade e que, ao morrerem, a gente veio saber da vida deles uma vida de humildade, uma vida de simplicidade. Mas ele andava de carro. Então, a alma dele era uma alma humilde. E a gente vê também pessoas que às vezes estão na miséria, quase nisso, que são pedantes, que são orgulhosas. É essa diferença no caráter de cada um de nós, que a humildade que Jesus tratou aqui fala. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. É disso que a gente está falando. Então a gente precisa sempre rever isso. E a gente passa, então, para a bem-aventurança seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos apoia no seu capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Há uma instrução dos Espíritos intitulada, Obediência e Resignação. O Espírito Lázaro, em Paris, 1863, nos ensina. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Resignar-se não é parar e ver a vida passar. Está tudo tão ruim, eu não tenho o que fazer. Tem. O que? Não sei. Vamos procurar. É esse o pensamento que eu entendo que o Cristo deu para a gente. Está tudo tão ruim, pare, seja gentil com os outros. Às vezes a solução está naquele que está passando por você, e que uma palavra de carinho, de cuidado, vai te devolver, te ajudando a sair de uma situação que você não planejava, você não fez de propósito, você não fez para isso. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Eu lembro a vocês que quando ele fala a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Nós devemos lembrar sempre da figura das duas asas, a asa da razão, a asa da emoção, a asa do coração. A gente só vai ser equilibrado se a gente bater as duas juntas como um pássaro qualquer. O pássaro ele não consegue voar sem bater de forma desordenada. Ele cai. Se você pega... minha avó criava galinha, eu adoro criar galinha, adoro o galo cantando de manhã. E ela criava assim, aberto, tinha o cercado. O que se fazia para a galinha não fugir? Uma asa. Se você cortasse as duas, ela fugia. É explicação física, porque a gente veio aqui aprender. A gente veio aprender isso com a galinha. A galinha ensinava isso, quer dizer, a minha avó, né? A galinha aprendia com ela, assim, não vai fugir. Ela deixava uma asa crescer à vontade, a outra ela cortava no talo. Para quê? Ela tentava voar, se desequilibrava ou na cerca, aprendia, não ia mais. Ok? Então é preciso que a gente tenha esse equilíbrio.
equilíbrio entre a obediência, o consentimento da razão, a resignação, o consentimento do coração, porquanto carregam o fardo das provações e evitam a revolta. A gente falou nisso antes. Não é o que está te provando, não é o que você está passando, é como você está passando. É o que a gente vê aqui. O pusilânime, ele não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. A gente sabe disso, com certeza. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio numa época em que ele precisava ver, porque era o que a humanidade batia palma, era o que nós batíamos palma. Né? Muitos de nós estávamos lá, se não ali na mesma área, na mesma época com Jesus, a gente estava por perto ali, tanto que a gente ainda está aqui. Né? Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção, veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E hoje nós temos a nossa doutrina, a nossa religião, que veio fazer por nós a mesma coisa, porque nós somos teimosos. Nós não estamos aqui à toa. Antes da gente apontar para qualquer um, lembra que tem um dedo para lá, mas tem pelo menos 3 para cá. Então, muito cuidado, que a gente não deve apontar, a gente deve aprender. É lógico que a gente não está aqui para participar de nenhum comportamento inadequado, não é isso que a gente está dizendo, mas é restringir o nosso julgamento, julgar a nós mesmos. Se a gente quiser provocar melhor o do outro, faça com seu exemplo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo também, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em uma outra instrução dos Espíritos, ainda pelo Espírito Lázaro, intitulada Bem e Mal Sofrer, o bem e o mal sofrer, também de 1863 em Paris, nos ensina. Eu peguei 2 trechos, basicamente o começo e o final. É um pouco longa o item, mas o começo e o final, para mim, sintetizam. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. A gente não está aqui a passeio. Tirando dos 8 bilhões, algumas centenas que estão aqui numa missão do próprio Cristo, enviados pelo próprio Cristo, todos nós estamos aqui para ajuste de conta. E está dito aqui. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E eu falo isso da forma mais forte possível, que é para eu escutar. Porque é isso que a gente precisa aprender. Mas Beto Guedes, né? Todo mundo conhece Beto Guedes? Não, mas a galera mais, né? mais simpática conhece. Né? A lição nós já sabemos de cor. A gente sabe de cor. A gente sabe de cor. O que eu estou falando aqui, qualquer um aqui pode vir aqui e dizer. Primeiro que eu estou colando, né? Olha isso. Eu não estou falando, não estou tirando nada aqui basicamente da minha cabeça, eu estou colando. Então qualquer um de nós sabe a lição daqui. A gente está repetindo a lição. Para quê? Para a gente colocar em prática. A gente precisa colocar em prática. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O Correio Espírita, que é um jornal espírita, não tem edição, tá, turma? Mas se você for nesse site aqui, ele é digital. Hoje em dia o Correio Espírita não publica mais papel.
Então, se você for lá, tem um artigo chamado Equidade à Luz do Espírito, de Walter José de Carvalho Bezerra, que nos explica, na minha opinião, de forma brilhante. Todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus são conclamados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vou repetir. Todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus são conclamados, são chamados de forma veemente a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não existe chegar num sem alcançar o outro. Diz Jesus que o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo e que é obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele. Eu não preciso largar o meu carro do ano, eu não tenho carro do ano, tá? Mas eu não precisaria largar o meu carro do ano para eu me transformar num espírito melhor, para eu buscar o reino de Deus. Desde que o meu carro do ano não fosse um impedimento nesse caminho. Desde que eu não seja capaz de prejudicar alguém para ter o tal carro, ou para manter o tal carro, ou para outra coisa qualquer, seja material, seja de gozo próprio, seja lá o que for. Isso é que precisa ficar claro. O reino de Deus que se encontra em nós, o reino de Deus se encontra em nós, basta que a gente busque. Deve ser uma busca incessante em nossas vidas. Não o encontraremos em nosso exterior, mas sim simbolizado pelo nosso coração e se manifesta pela presença do Espírito em nós, com a ajuda dos Espíritos superiores, mentores, protetores, instrutores. Cada um de nós deve procurar obedecer aos mandamentos de Jesus, ter a sua justiça e devemos, sobretudo, demonstrar amor para com nossos semelhantes. Esse amor é a verdadeira justiça de Deus. E não é à toa, na minha visão, que as nossas leis, as leis divinas que nos são ensinadas através do Espiritismo, ela é fechada com a lei, exatamente, de justiça, de amor e de caridade. O amor, na minha visão, nesse caso aí, se a gente lê direitinho, ele é a cola entre a justiça de Deus e a caridade que a gente faz ao próximo. A caridade não é só da cesta básica, a gente pode fazer caridade a um milionário, tá? Ele pode estar precisando de um ouvido, é a caridade moral. Essa é a caridade mais sublime que a gente pode. Então o amor, ele concatena isso, ele é o vínculo, que Deus não veio aqui para cuidar de mim. Não veio. Ele não vem. Ele mandou você. Ele não vem cuidar de você. Ele mandou a mim. Não sozinho, eu não estaria. Mas, juntos, nós, um cuidando do outro, é isso que é Deus. É isso que Deus quer. É isso que Jesus veio trazer como uma lei amorosa de Deus. Justiça, amor e caridade. O amor como tema central. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, tem um item intitulado Perdoai para que Deus vos perdoe, e nos ensina em um trecho seu. A misericórdia é o complemento da brandura, porque o brando, para ele manter o seu coração no mesmo compasso, um compasso certo, quase que sai a palavra lento, um compasso lento, mas não é o compasso certo. Ele não é lento e ele não é acelerado. Ele é o compasso certo, é o compasso do amor. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Sem misericórdia não há brandura, não há paz. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Ai desse que diz, nunca perdoarei.
esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Eu tomo a liberdade de colocar, talvez seja pelos dois. Talvez já comece aqui e na hora que se libertar do corpo, ao invés de ter a libertação verdadeira, vai continuar com algum outro tormento. Ou seja, ele também não conseguiu o perdão de Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa dos outros? E Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7, mas 70 vezes. Eu chamo a atenção para o número 7, 70. Naquela época a gente não tinha grandes números, não havia grandes números, a gente estava num outro período da humanidade. Então, 7 vezes 7 já era um número gigantesco para ele. Então, tendia ao infinito. É perdoar sempre. Não fica contando no dedo quando... Não. O que ele está dizendo aqui é, não faça isso, não conte no dedo quantas vezes você perdoou. Porque você tem que perdoar sempre. Mas aí vão me tomar como um bobão. Então, volta no Evangelho e lê, para você ver que não, se há algum bobão, não é você. Porque você está procurando o caminho certo. Tá? Então isso é muito importante. E tão importante quanto é a gente entender o BIP. Existe uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta para a gente, para os Espíritos, como Jesus entendia a verdadeira caridade, né? Então o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, olhe para os outros, minha leitura, tá? Olhe para os outros com o olhar do bem. Indulgência, entenda que a gente erra, você também. E perdão, já que você cumpriu as 2 primeiras partes, a terceira está mais fácil, perdoa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, no item simplicidade e pureza de coração, nos ajuda a entender. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Conceitos que a gente já tratou aqui, eu entendo, que a gente já assimilou. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade, né? Ele está citando aqui aquela passagem que Jesus faz a comparação, né? De quem não for como as criancinhas, não entrará no reino dos céus. Me perdoe se eu não estou sendo tão aderente à passagem lá. Tá? O que importa é que você precisa entender que isso poderia parecer menos justo, né? Porque criança, nós espíritas, efetivamente temos que entender que uma criança pode ser um espírito mais velho do que eu. Como assim esse espírito mais velho do que eu? Se ele é mais velho do que... Vamos fazer lógica, né? Vamos fazer uma lógica aqui. Se ele é um espírito mais velho do que eu, ele está na mesma sala do que eu, ele já foi reprovado mais vezes que eu. Concorda? Pô, é lógica básica. Ele não está falando no sentido... Não, ele não está falando no sentido... Ele está falando no sentido relativo e não absoluto. Ele não está falando do espírito. Ele está falando daquele espírito que está, entre aspas, preso naquele corpo e que durante aquele primeiro período da vida dele, da vida corpórea, ele tem, mais do que nós adultos, os seus sentidos obtusados justamente para ele tentar, para que ele tente desenvolver características positivas dele. É a isso que Jesus está falando. E é isso que nos explica aqui. Poderia parecer menos justa a comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de quem não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer um tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura.
Daí o não dizer Jesus no modo absoluto que o reino dos céus é para eles, mas para os que se assemelham, para aqueles que entre nós, como Chico Xavier. Só para a gente dar um exemplo. É assim, eu me sinto extremamente privilegiado por ter nascido no mesmo país, falar a mesma língua, poder ler na língua original todos os 500 livros que foram publicados através deles. Perdão. É um privilégio enorme. A gente precisa efetivamente aproveitar isso. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O Evangelho, segundo Mateus, em seu capítulo 5, versículos 43 a 48, nos explica, nos ajuda a entender. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de mal demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aí cabem alguns esclarecimentos, apenas para chamar a atenção. Primeiro, novamente, a comparação relativa, A gente não vai ser perfeito igual ao nosso Pai. Jesus não é, não será, e nós também seremos um dia Cristos, mas não seremos perfeitos igual ao nosso Pai. O que se trata aqui é apenas uma comparação, porque naquela época, novamente, as pessoas, o entendimento das pessoas, o grau de entendimento das pessoas precisava desse tipo de comparação. Então, fazia esse tipo de comparação apenas para deixar claro o caminho a seguir. Olha, vai lá e sobe o Everest. Não, ninguém está pedindo para você subir o Everest, mas segue naquele rumo que a determinada altura alguém vai te ajudar. Vamos rumo ao Everest. Uma outra questão que a gente precisa entender aqui também é a linguagem da época. Tá? Na época, para o judeu, isso aqui era tudo de ruim. Isso aqui era tudo de ruim. Os publicanos eram os judeus que, na visão deles, se vendiam para os romanos para cobrar impostos. Ficavam ricos, é verdade, mas eram pessoas odiadas pelos seus pares. E os gentios, esses aí então, os gentios eram os não-judeus. Esse aí era sub-raça, tá bom? Então é só para a gente entender o porquê que ele coloca isso aqui, porquê que ele faz, ele utiliza essas figuras de linguagem. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 4, nos versículos de 8 a 10 e 16 a 18, que na Bíblia de Jerusalém, como eu falei, que intitula algumas partes, tá? Essa parte é intitulada Tribulações e Esperanças do Ministério. Nos ajuda, nos apoia a entender. Somos atribulados de todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldades, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente, por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o corpo, ele está falando do corpo. O homem interior se renova dia a dia, desde que ele faça o trabalho certo. Paulo está pressupondo isso. Paulo está falando com a comunidade de Coríntios
da cidade de Corinto, e ele já pressupõe isso. Tá? Por isso, não nos deixemos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente está falando do nosso interior, a gente está falando do nosso espírito, a gente está falando do que a gente constrói em termos de moral, em termos de intelectualidade, de bondade. Estudar é importante, português, matemática, geografia. Lembra de uma das asinhas? Isso está incluído. Isso está incluído. É por isso que a gente precisa tanto insistir com as nossas crianças, né? Como os nossos pais insistiram com a gente, né? Os professores, as professoras amadas, queridas, que já fazem essa parte para a gente, mas nós, enquanto tutores deles, precisamos desenvolver isso, porque a gente precisa disso. Uma das áreas é essa, mas a gente precisa também, dentro dos nossos lares, ensinar o amor, o respeito, a boa vontade, a caridade. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nesse momento, e aqui é um texto meu, tá? Basicamente a minha opinião, eu tomei liberdade de lendo um pouco, né? Neste momento, Jesus se dirige especificamente aos apóstolos, preparando-os para o futuro próximo, né? Conforme se pode extrair da narração de Lucas em Os Atos dos Apóstolos, que também foi o autor do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, né? A vida da primeira comunidade cristã, reunida em torno de Pedro, perseguida inclusive por Paulo antes de sua conversão, e o início de sua expansão com a dispersão dos primeiros apóstolos, aí já incluindo Paulo após a sua conversão, para pregar o Evangelho em todos os lugares ao alcance, fundando igrejas nos longínquos recantos, foi um período de muita tribulação. E nada na vida é à toa. Não só na vida de Jesus, mas na nossa vida também. Por isso que o tempo que a gente usa para reclamar, é importante que a gente dirija, se não todo esse tempo de reclamação, que ninguém aguenta, né? A gente, né? Eu dou minhas reclamadas, turma. Então, assim, eu espero também, que vocês também, porque a gente está na mesma série. Mas a gente tem que tentar pegar a maior parte desse tempo e cada vez mais diminuí-lo com reclamação e investir no entendimento do porquê que a gente está passando. Do porquê que a gente está passando o que está passando. Porque ninguém veio aqui com uma causa, sem uma causa definida. Todos temos questões a resolver. E são as nossas provações, aquela irritação com aquele familiar, aquela irritação com o colega de trabalho, aquele ônibus cheio, lotado, que me irrita profundamente, esses carros que não deixam a minha motocicleta passar de forma satisfatória, né? Eu sou motociclista, né? Tudo isso são coisas que a gente deve, ao invés de se chatear e xingar, a gente deve tentar entender o que isso está causando em mim. Qual é o sentimento que isso está causando em mim? É um sentimento ruim? Ótimo. Não o sentimento, não tem o sentimento. Você tem identificado, porque é isso que você tem que trabalhar em você, é isso que eu tenho que trabalhar em mim. Se eu descobrir que algo me irrita, eu não tenho que tentar quebrar, matar, não, eu tenho que trabalhar em mim, que aquilo não me irrite mais. E aí eu estou me aproximando do meu céu interior. E a gente fecha lembrando que eles perseveraram e têm hoje sua recompensa. E nós estamos aqui, estamos tentando, nós estamos tentando. Eu garanto que cada um de vocês aqui, eu também, estamos tentando. Tá? Cada um no seu compasso, cada um no seu passo, mas estar aqui ou numa igreja que te fale do bem, que te chame a atenção para que a gente não erre,
para que a gente siga o Cristo, a gente está fazendo um investimento. Eu agradeço muito a vocês pela paciência. Desculpe se às vezes eu gritei, é para ver se eu ouvia